Neste vídeo, veremos como criar contratos online, para que seus clientes possam assiná-los através de smartphone, tablet ou computador. Primeiro, precisamos instalar o plugin de contratos, acessando, como sempre, a seção de personalização na barra lateral à esquerda e depois clicando em plugins. Procuramos o plugin de contratos para aqueles que não sabem o que são. Os plugins, de fato, são expansões que permitem que o seu ambiente Framework 360 atenda a qualquer tipo de necessidade. Clicamos em instalar plugin e depois em instalar. Como podemos ver, o Framework 360 nos dirá onde essa funcionalidade foi instalada. E como podemos ver, de fato, criou um módulo na barra lateral que, como podemos ver neste momento, não está lá. Depois, ao clicar em OK, ele aparecerá. É uma aba no módulo de clientes que permite ver, para o cliente específico, quais contratos esse cliente de fato assinou. Clicamos em OK e, como podemos ver, o módulo chamado Contratos aparecerá à esquerda. Clique nele e crie nosso primeiro contrato clicando em Adicionar no canto superior direito. E começamos, obviamente, a criar nosso contrato. Criamos para este tutorial um contrato modelo que vamos replicar no Framework 360 para torná-lo digital e assinável. Primeiro, inserimos o nome do contrato. Obviamente, será um nome interno. E como podemos ver, o Framework 360 criará imediatamente um permalink que poderemos enviar uma vez salvo, clicando em Visualizar nossos clientes. Como vemos, agora há apenas o logotipo da nossa empresa. Neste caso, obviamente, o logotipo será dinâmico e colocará automaticamente o logotipo do próprio ambiente. E, obviamente, o contrato estará vazio. Vamos replicar o que vemos neste contrato facsímile em PDF, adicionando no início, por exemplo, o nome do contrato para que seja visível. Para o cliente, clicamos em Criar seção e deixamos título e texto. Como podemos ver, poderíamos criar várias seções descritivas. Por exemplo, título e texto, Visual Builder, que sabe-se lá como funciona. O Framework 360 conhece muito bem, pois o Visual Builder é o sistema que permite criar páginas e e-mails em cada seção do Framework 360, de forma dinâmica. Depois, há a testária avançada, que é uma testária, de fato, que permite adicionar fontes, mudar os caracteres, adicionando o negrito e muitas outras coisas. Entre os pedidos de informação, teremos a possibilidade de inserir dados pessoais como nome, sobrenome, etc. Campos personalizados. Obviamente, a seção para assinatura permitirá que o cliente assine como faria em uma folha de papel. No entanto, isso pode ser feito tanto com o dedo através de um smartphone ou tablet, quanto com o mouse se acessar o contrato através de um computador. Depois, também permite adicionar uma seção que possibilita o carregamento de anexos e, por fim, permite adicionar seleções com escolha múltipla ou escolha única. Neste caso, deixamos o título e o texto e adicionamos o título do contrato. É um texto no qual, por exemplo, podemos colocar apenas a palavra entre muito bem. Adicionamos outra seção para os dados da empresa. Fazemos diretamente um copiar e colar, e aqui colocaremos, por exemplo, dados empresariais. Neste caso, podemos colocar uma área de texto avançada que nos permitirá inserir o texto e fazer substituições. Por exemplo, os dados com os shortcodes, que são justamente esses códigos, que capturam dinamicamente as informações das configurações do nosso ambiente. Neste caso, por exemplo, o shortcode MS Business Name permite adicionar a razão social da empresa. Obviamente, os dados podem ser inseridos, como sempre, nas configurações do site. Como podemos ver, de fato, será possível adicionar o número. IVA, tá? A razão social, o telefone, o e-mail, etc. Vamos substituir, então, a razão social, o endereço? Neste caso, deveríamos simplesmente clicar em Shortcode e depois em endereço da empresa. O número de IVA fazendo, por exemplo, aqui está o número de IVA da empresa, insira perfeito. Neste caso, já podemos salvar e veremos que nosso contrato está começando a tomar forma, como podemos ver. Há um contrato entre nossa empresa com os dados dinamicamente inseridos nas configurações do site. Endereço, número de IVA, etc. Vamos em frente, também adicionamos a palavra aqui, clicamos em adicionar seção. Neste caso, será necessário adicionar dados pessoais. Podemos então tranquilamente ir para solicitações, informações, dados pessoais. Aqui colocamos os dados do cliente no texto, podemos colocar e depois vamos selecionar nome, sobrenome, local de residência, código fiscal, razão social. E número de IVA. Com base nos campos, obviamente que precisamos, selecionamos obrigatório e salvamos como podemos ver o contrato. Agora terá adicionado todos os campos que precisamos para permitir que o cliente o preencha. Vamos em frente. Adicionamos. Concorda-se. Estipula-se o seguinte. Adicionamos uma seção de título e texto. Está ótimo. E como título podemos colocar concorda-se. Estipula-se o seguinte, assim fazendo, salvando, recarregando a página, podemos ver concorda-se, estipula-se o seguinte no contrato. Depois haverá o artigo 1, então podemos tranquilamente adicioná-lo clicando em Adicionar seção, artigo 1. Podemos colocar na descrição o item objeto.
E então vamos adicionar alguns campos personalizados, entre os quais, por exemplo, adicionar seção, solicitações, informações, campos personalizados. Colocamos obrigatório, colocamos o "é" lá, entre os campos personalizados. Podemos colocar, por exemplo, seu papel na empresa. Clicamos em adicionar, seu papel na empresa. Texto breve está ótimo. Clicamos em salvar. Como podemos ver, aparecerá artigo 1, objeto. Seu papel na empresa. E então colocamos atribuir ao consórcio, etc. Então adicionar, seção, título e texto. Está ótimo. Clicamos em salvar, ok, e adicionamos uma seção chamada, com campo personalizado, obrigatório, título. Pesquisa neste caso. Vamos em frente, haverá o artigo 2, adicionar seção artigo 2. Como antes, adicionamos como texto o subtítulo. E então, também haverá aqui o responsável científico pela pesquisa do consórcio do doutor. Muito bem, então vamos adicionar uma seção chamada responsável científico. Campos personalizados, obrigatório, e aqui. Colocamos o nome do responsável, salvamos e depois podemos adicionar um título clássico e texto. Podemos também adicionar apenas o texto, se não quisermos que seja mostrado como título. Salvamos, aqui está. Vamos em frente para a última seção, artigo 3, adicionar seção. Colocamos o subtítulo, adicionamos uma nova seção. Neste caso, será o objetivo da pesquisa. Então, será um campo personalizado, objetivo da pesquisa aqui. Podemos também colocar, por exemplo, um texto longo, ou poderíamos colocar um número de telefone, valor numérico, uma data, etc. Clicamos em salvar, colocamos como obrigatório. Como podemos ver de fato, é um texto mais descritivo. Finalmente, adicionamos a última parte, comunicação dos resultados. Neste caso, podemos adicionar, por exemplo, um cabeçalho avançado. Então, comunicação dos resultados. Depois, adicionamos esta parte. Se quisermos fazer assim, salvamos. E, finalmente, podemos colocar local e data. E assinatura, adicionar, seção, campos personalizados, data. Colocamos primeiro o local e depois a data. O local é um texto curto e a data é, de fato, um campo de data. Colocamos como obrigatório local e data. Muito bem. Aqui está. Finalmente, adicionamos uma seção e colocamos, obviamente, o campo de assinatura, que é a coisa mais importante. Colocamos assinatura, tipo solicitações, informações, assinatura obrigatória, e salvamos. Finalmente, como podemos ver, de fato, nosso contrato estará pronto com um campo de assinatura. No final, onde se pode escrever. Há também o botão de Reset. Como podemos ver, nosso contrato está completo. Agora, na seção de contratos, veremos aqui que haverá nosso contrato na lista, obviamente, de todos os contratos que iremos criar sempre com o botão adicionar. Neste caso, compilação ainda 0 e a data de criação a 12 minutos. Último envio nunca, porque ainda não o enviamos. Vamos compilá-lo para ver como sai muito bem. Como podemos ver, completamos toda a compilação do contrato e no final faremos uma assinatura. Pronto, clicamos em salvar contrato, como faria nosso cliente. Muito bem. O contrato foi assinado e é possível baixá-lo, como podemos ver, está compilado com a assinatura no final. Assim poderemos também imprimi-lo, nosso cliente poderá imprimi-lo e nós o encontraremos dentro do módulo. Contratos. Como podemos ver, compilações, último envio, 23 segundos, atrás. De forma muito simples, acessando o contrato, encontraremos a lista de todos os contratos que foram assinados. E por quem? À direita, também poderemos clicar em ver para abrir o contrato com todos os dados do cliente. Com a possibilidade de baixá-lo em formato PDF, aqui está, salvar como PDF, e também poderemos excluí-lo para que o cliente o preencha novamente caso tenha cometido algum erro nas informações. Dentro dos dados do contrato, em determinado momento, também poderemos decidir desativá-lo, então clicando em salvar o contrato. Não estará mais disponível. Poderíamos também permitir envios múltiplos, se quisermos, para que o cliente possa preenchê-lo novamente. Removendo esta configuração, o cliente, uma vez preenchido, não poderá mais acessar o contrato e modificá-lo. Se quisermos modificar o modelo do contrato, devemos simplesmente acessar Modificar página no topo, à esquerda ou, dentro de site, web, páginas. E encontrar, obviamente, a página dinâmica que foi adicionada pelo plugin. Como podemos ver, de fato, a página do contrato. E aqui, graças ao prático Visual Builder, sempre presente no Framework 360. Poderíamos adicionar qualquer tipo de conteúdo gráfico para o modelo das páginas dos nossos contratos. Neste caso, por exemplo, adicionamos o logotipo, mas podemos removê-lo. Podemos adicionar, por exemplo, qualquer outro tipo de imagem. Aqui está, simplesmente arrastando os blocos e selecionando qualquer imagem. Também teremos a possibilidade de vê-lo na versão móvel, na versão tablet, etc. Finalmente, acessando o módulo Clientes, poderemos, graças a isso, entrar na interface gráfica do nosso cliente e ver na aba de contratos, que foi adicionado, precisamente pelo plugin, o contrato que ele preencheu com sua assinatura. E também poderemos baixá-lo.